Gente, é com muito prazer, mas muito prazer mesmo, que eu estou aqui nessa Sexta de Aprender, da Fundação Luiz Almeida Marins Filho, que também está sendo essa live também, ao mesmo tempo, né, aqui na nossa live, no nosso canal do YouTube. Então, você vê que nós estamos fazendo a Sexta de Aprender da Fundação Luiz Almeida Marins Filho e também a nossa entrevista. E o nosso entrevistado de hoje, gente, é uma pessoa muito querida, uma pessoa espetacular, que é o professor Dr. Antônio Carlos Bramante, que eu faço questão de ler aqui os excertos do currículo vitae dele, né? Licenciado em Educação Física, né, em São Carlos, mestre em Educação Física na Westchester State University nos Estados Unidos e doutor em Filosofia, né, a gente fala PhD, né, pela Universidade Estadual da Pensilvânia, nos Estados Unidos, na área de concentração de Estudos de Lazer e Gestão de Parques Públicos. Ele é professor, já aposentado no Departamento de Estudos de Lazer da Faculdade de Educação Física da Unicamp, professor visitante na Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília, junto ao Laboratório de Gestão do Esporte e Lazer, o GESPORT, né? E atualmente pesquisador convidado. É coordenador do Laboratório de Gestão de Experiências do Lazer, chamado LAGEL, junto também ao GESPORT, exerceu função pública, gente, como secretário municipal em várias pastas na cidade de Sorocaba durante muitos anos. Ele é diretor da Bramante Consultoria, consultor em gestão no SESI, no SESC e na Federação das Associações do Banco do Brasil, membro do Conselho Diretor da Organização Mundial de Lazer, com sede na Espanha, membro do Comitê de Cultura e Pesquisa do Panathlon International, que é um clube de serviço desportivo com sede na Itália. Ele tem artigos e periódicos e capítulos de livros publicados tanto no Brasil como no exterior. E o mais importante de tudo, né? É claro que é brincadeira, ele é presidente do Conselho Superior da Fundação Luiz Almeida Marins Filho, que muito me honra. E ele é um dos culpados, né, pela instituição dessa fundação, que eu ganhei no meu nome de presente de aniversário, lá nos idos de 1999, né, quando eu fiz 50 anos, então também já descobriram aí a minha idade. Professor Bramante, o nosso tema de hoje é lazer em tempos de pandemia. Eu queria passar a palavra para você com muita honra, muita alegria de ter você aqui conosco, né? Você que é uma das maiores autoridades mundiais em lazer e recreação. Então, conte para nós o que você tem feito, como é que tá essa história do lazer, né, em tempos de pandemia, que para o leigo é uma coisa meio contraditória, né, professor? Lazer e pandemia. Vamos lá, seja bem-vindo, professor. Bom, professor Marins, daqui para frente vou te chamar de Marins, né? Claro. Algumas décadas aí de grande amizade, e eu pensei que no fim você ia falar. E o principal é que ele é meu amigo. Mas é uma grande honra, né? Principalmente falar para a Fundação Luiz Almeida Marins Filho, que, como você bem disse, fui um dos instituidores, com mais 19 outros amigos, né? Que, não sabendo o que escolher para dar de presente, nós resolvemos dar uma fundação para alguém em vida. O que é, como o professor Marins fala, um presente grego. Mas a gente tem feito muita coisa aqui na Fundação, né? Principalmente o Marins, inúmeras palestras, inúmeros serviços prestados. Então, é interessante que a gente une esse desejo de servir com pura amizade, né? E hoje, nesses tempos de pandemia também, não é? A amizade ela se solidifica, como dizem por aí, né? Mesmo à distância a gente está cada vez mais próximo, né?
E, de fato, Marins, falar de lazer em tempos de pandemia, no sentido figurado, né, pode parecer uma heresia, tá? Porque a essência da experiência de lazer é a liberdade. E se há algo que nós estamos sendo privados, é a liberdade, né? De ir e vir, sair na hora que quer, visitar o local que deseja, e tivemos que reinventar, tal como o trabalho, o estudo, as relações familiares, tivemos que reinventar também o lazer, né? E então, eu queria inicialmente destacar esse meu background aqui, não é um quadro, até marquei aqui, de 1560, pintado pelo Peter Bruegel, que é Jogos de Criança. Ele está no Museu de Artes de Viena. É um quadro maravilhoso, né? Bruegel é um pintor renomado, e ele colocou dezenas de pessoas brincando. Então, para nós que somos o campo do lazer, isso representa o lazer na sua mais pura concepção, que é crianças brincando. E por quê? Brincar, o jogo, né, é a essência do lazer, é o que nós chamamos a ludicidade. E ela existe desde que o ser humano é ser humano, né? A gente brinca o seguinte, que nós nascemos para brincar. Alguém que em algum momento na nossa vida fala, ó, pare de brincar, agora você está ficando velho. Né? Pare agora você precisa ser sério. Como brincadeira não fosse algo sério. Tá? Eu costumo dizer que não é sisudo, mas é sério. Né? Tem um autor bastante renomado em nossa área, né? Que ele escreveu Homo Ludens, o Huizinga. E o Huizinga é um antropólogo, como você, né? Ele faz uma análise antropológica do jogo e ele diz que nós nascemos para jogar, né? Dentro desse cenário construído, onde as partes combinam regras e seguem essas regras, né? Então, essa é a essência, né, do que nós entendemos pelo jogo do lazer, que é o lazer. Mas o lazer, tal como nós conhecemos hoje, ele é mais recente. Né? Ele é fruto, principalmente, né, na modernidade, fruto da Revolução Industrial, porque até então a gente tinha um tempo integrado, quer dizer, nós fazíamos de tudo, né? Dormíamos, acordava, ia para o campo, trabalhava, celebrava a vida, voltava, convivia com os familiares. Era uma vida muito integrada. Aí, com a Revolução Industrial, que principalmente no século XVIII, o que começa a acontecer é que começam a compartimentalizar a vida. Então, você tem um horário de trabalho, que era muito, né? 16 horas por dia, daí foi para 12, até que foi para 8, né? A chamada semana inglesa, né? E aí começa a ser liberado um tempo que esse tempo pode ser utilizado de várias maneiras, inclusive para o entretenimento, para o seu bem-estar, para o seu lazer. Né? Então, nós dizemos que aqui no Brasil é muito recente o estudo dessa dimensão da vida humana, né? Porque é muito gozado, né? Não como você, mas viajava muito, né? E às vezes sentava no avião do lado, então era muito interessante as pessoas perguntar. Eu não falo muito quando estou no avião, e a pessoa perguntava, o senhor está indo para Recife? Né? Sim, sim. O que o senhor faz? Eu sou professor. Né? E aí, que ótimo, mas em que lugar? Na Unicamp. Bom, a Unicamp é uma grife, né? Aí a pessoa ficava toda animada. Mas qual é a sua área? Quando eu falava estudos do lazer, a pessoa olhava para mim com um misto de desconfiança e inveja. Eu não sabia se eu estava... Alguns chegaram a perguntar, mas é laser? O senhor trabalha com engenharia, com tecnologia?
falei, não, é lazer. Quer dizer, eu ganho a vida estudando porque você se diverte. Aí, então, que a pessoa não entendia mesmo, né? Mas, então, é isso, Maris. Como falei, no Brasil, nos anos 70, né, que começa a ser um estudo mais sistematizado, mas na América do Norte, e principalmente na Europa, desde o início do século passado, o lazer vem sendo muito estudado, né? Os parques públicos, e, enfim, nós, de certa maneira, sob a sua liderança, nós implementamos uma das primeiras políticas públicas de lazer. Você deve estar lembrado do plano setorial de lazer, né, Marisa? Então, exatamente. Foi uma revolução na época, né? Que ano foi isso, professor? 77. Nós entramos em 77 e já com antecedência, a história é o seguinte, né? Tinha um prefeito concorrente ao que ganhou, que eu fui contratado 6 meses antes para fazer uma política de lazer. Daí ele perdeu. E aí você entrou como secretário de Educação e Saúde, imagina na época, tudo junto, né? Que coisa maravilhosa, né? Esse foi um dos segredos, né, de dar certo, que eram muitos setores aglutinados, então a gente pôde fazer uma implantação transversal de uma política pública, e aí, né, com o seu convite, a gente foi lá para cuidar da pré-escola, mas com um dever de casa, de implantar... Não era divisão de recreação infantil? Aderir? Divisão... Engraçado, né, professor, que Bramante, que o nome da divisão era Divisão de Recreação Infantil, que cuidava das pré-escolas. Era Divisão de Educação e Recreação Infantil, DERI. A educação, DERI, e vinha da época que a pré-escola incorporava o jardim de infância, que atendia crianças... eram os kindergartens, né? anos. Isso. Mas quando nós pegamos, era só de 6 anos para baixo, né? Ele chamava terceira fase, primeira, segunda e terceira fase, né? Então, lá que a gente deixou aquelas diretoras, né, de cabelo em pé, né? Eram 12 diretoras, que a gente inventou de fazer muita coisa no ambiente da pré-escola, né? E a implementação de projetos que hoje são considerados bastante avançados para a época, como bricolagem, aqueles jogos gigantes, e já pensávamos em parque, né? Trabalhando com a cultura de cada um dos 3 parques, né? O Parque da Biquinha, que tinha uma conotação mais artística, o zoológico, né? Que a sua ideia de implantar aquela educação de ecologia, curso de ecologia por correspondência, imagina. Nós tínhamos 2.000 alunos por correspondência em Sorocaba, acredita isso? Colocando o selo, né? E dentro do fascículo com selo, com envelope pré-franqueado, para que eles respondessem no fascículo e mandassem de volta. Quer dizer, isso é muito avançado para ele, né? E então, foi isso que a gente conseguiu fazer com uma equipe jovem, obstinada, um prefeito que deu oportunidade, e lá foram lançadas as bases para essa política de lazer, que até hoje a cidade de Sorocaba é reconhecida na academia, inclusive. Então, era isso aí que nós fizemos, né? E agora, você me interrompe a hora que quiser. Não, eu quero mais que você fale. Eu não quero ser que nem o Jô Soares, viu? Que entreviste e ele fala mais que o entrevistado. Tá brincadeira. Certo. O Jô é muito amigo, mas é brincadeira. Mas então, aquela experiência dos anos 70, inclusive, me entusiasmou demais a ponto de querer fazer o doutorado, né? Foi quando eu fui para os Estados Unidos fazer o doutorado, e na volta, já direto para a Unicamp, para criar, junto com mais 2 colegas, o Departamento de Estudos do Lazer. E com um plano de 5 anos, que tinha desde a graduação,
né? Era uma modalidade de um bacharelado específico em recreação e lazer, com 13 disciplinas, 13 componentes curriculares, já com curso de especialização durante 2 anos, que daí saiu o mestrado, e em seguida ao mestrado, o doutorado. Então, eu estou falando dos anos, foi em 89 até 93, né, que foi a implantação desse plano dos 5 anos. Eu fiquei lá até o ano 2005, 2004, 2005. Então, foi uma experiência muito interessante, né? Nós também tivemos a oportunidade, na ocasião, de criar o Encontro Nacional de Recreação e Lazer, que é, até hoje, né, o ano passado foi a 30ª edição desse congresso, né, na área, com apresentação de trabalhos, anais. Então, sistematicamente, é meio inédito, durante 30 anos, nessa área, ter um evento dessa natureza, né? Mas aconteceu muito. Hoje, o centro de atenção na área fica na UFMG, né, que tem um mestrado interdisciplinar e doutorado, e também a USP Leste, né, a IASH, que é a Escola de Artes, e também com mestrado e doutorado, unindo com turismo enfim, todas as áreas, né, as dimensões dessas experiências do lazer. Né? Quando a gente fala em lazer, o pessoal pensa em educação física, né? A educação física às vezes atrapalha, porque é uma área multidisciplinar, né? É uma área transversalizada em políticas públicas enfim, eu entrei mais na área da gestão, né? Como implementar políticas, sejam públicas ou privadas, né? Ou mesmo em clubes, como essas experiências de SESC, SESI, e essa maior rede de clubes do mundo, que são as ABBs. Tá? São mais de 1.000 clubes. Então, durante 7 anos, fizemos um trabalho de capacitação de mais de 1.000 dirigentes, porque, pelo estatuto, o presidente de uma ABB tem que ser um funcionário do Banco do Brasil, da ativa ou aposentado. Então, eu brincava, imagino você, vamos dizer, a pessoa sai de uma agência, né, que cuida de negócio, né, e vai para um clube. Que ele não tinha essa preparação para cuidar do ócio, né, porque um nega o outro. Então, eu brincava que ele vestia uma capa, né, de Superman e ia lá para administrar um clube. Mas foi uma experiência muito legal. Né? Então, é isso. Agora, professor, me diga uma coisa. Qual a sua experiência entre os estudos de lazer e o conceito de cidades inteligentes? Olha, é uma pergunta muito interessante, Maria, sabe por quê? Até por sua recomendação, lembro que eu tive num congresso em Curitiba, lá de cidades inteligentes. Quem trabalha com gestão pensa em futuro, seja qual for a área. Agora, você imagina pensar o futuro daquilo que não é tangível mesmo, né? Que é o lazer. Então, nós costumamos dizer que quanto mais espontâneo é o produto, mais complexo é o processo. Então, se você quer ampliar a base de repertório cultural do lazer das pessoas, é extremamente complexo, porque você não pode dirigir, diferentemente de uma empresa que se estabelece um planejamento estratégico e vai em frente, né? Mas as cidades inteligentes, eu venho acompanhando desde as cidades educadoras, cidades saudáveis, que são termos, né, dos últimos 20 anos aí, que vem dando um perfil das comunidades voltadas para o bem-estar do ser humano. Em última análise, todas essas denominações buscam o bem-estar da pessoa. E o lazer busca, numa dimensão privilegiada, que você tem relativa liberdade para escolher aquilo que faz no tempo livre, é relativa, não é sempre, mas
eu queria saber como é que eles estavam tratando desse assunto. E, para minha surpresa até, é interessante como as pessoas tratam muito mais do avanço tecnológico, né? Nós dizemos que as pessoas se encantam com o brinquedo. Né? O pessoal que está lidando com cidade Smart Cities, né? Eles estão tão envolvidos com a tecnologia que quando chega na dimensão da não ocupação das pessoas, não há uma relação direta, mas sim indireta. Né? Porque eles facilitam a mobilidade, né? Eles facilitam, valorizam esses parques, né? Há uma integração, especialmente as ciclovias, com esses ambientes de parque. Né? A experiência em Colômbia é a melhor experiência que existe em termos da mobilidade e a vivência do lazer. Porque, diferentemente de alguns lugares, né, onde a ciclovia sai de um lugar desconhecido para ir lugar nenhum, lá foi tudo fruto de um planejamento. Você cai em bolsões de parques. Né? Então, e isso sendo feito em Curitiba, né, que é uma cidade que já nos anos 70, você deve se lembrar, a gente ia meio como um paradigma, né, a cidade de Curitiba, do famoso Jaime Lerner, né, que para implantar parques, ele foi obrigado a implantar rotas de ônibus, que daí valorizava, porque se ele desse recursos para ampliar parques, ele teria dificuldades de convencer. Aí, quando ele fez um sistema de mobilidade urbana, mas incluindo parques, aí ele conseguiu recursos. Aí ele conta essa história aí. Agora, professor, deixa eu contar um caso aí. Eu dei um módulo no curso no MBA de Cidades Inteligentes, Smart Cities, da Faculdade de Engenharia de Sorocaba. E o meu módulo foi de antropologia, né? Então foi na área de tópicos especiais em cidades inteligentes. E eu pedi para eles, como trabalho final, eu não quis que eles escrevessem nada, porque eu quis que eles me mandassem um vídeo, que eles gravassem um vídeo que eles quisessem sobre o tema cidades inteligentes, e todos eles me mandaram, mais de 40 alunos. Agora, muito interessante, professor, porque eles falaram o seguinte: nós entramos, quase todo mundo engenheiro, né? Quase todo mundo engenheiro. Nós entramos no curso com esse viés tecnológico mesmo, quer dizer, então, processos digitalizados, tudo digitalizado. E o meu módulo foi o último ou penúltimo, uma coisa assim. E nós estamos saindo do curso, vendo que cidade inteligente tem muito pouco a ver com isso. Tem essa tecnologia como meio, e a maioria está trabalhando com essa tecnologia como fim. Não é? Na verdade, a cidade inteligente tem que ser aquela cidade que a pessoa tem prazer em viver, em conviver, em utilizar os equipamentos urbanos e tudo aquilo. Né? E eu contei a eles a sua experiência, né, no programa Lazer, no programa de educação ambiental, e eles ficaram impressionados, né, porque a maioria não era nascida, né, nessa época. Então, é muito interessante ver que esse viés tecnológico está sendo agora revisitado, está sendo agora, né, revisto, repaginado de uma maneira diferente. De fato, e isso o centro, né, desses debates tem sido Barcelona. Barcelona é uma cidade inspiradora, né? Esses alunos, só interrompendo você, esses alunos do curso de MBA foram a Barcelona, passaram lá um tempo. Porque Barcelona é interessante, veja a força que tem a não obrigação, né? Porque Jogos Olímpicos não é obrigação, né? Então, mas foram os Jogos Olímpicos em 1992 em Barcelona que transformou aquela cidade, que se tornou um laboratório, né? Eu lembro que uma ocasião, em um congresso lá, eles tinham nos postes assim, pense Barcelona daqui a 175 anos. E era uma cápsula que você colocava, né,
aquilo como seria, eles só iam abrir nessa época, né? Então, e isso a longo prazo, mas eles faziam isso com uma certa Em dinâmica. Barcelona tem o Gaudí, né, a Sagrada Sim. Família, né, tem aquelas Las Ramblas e aquela coisa toda. Eu sou tão velho, professor, que eu fiz o lançamento do Corsa em Barcelona. Sabe que Corsa é o Corsa brasileiro, ele foi o primeiro fabricado em Barcelona, pela General Motors de Barcelona. E nós fizemos lá o lançamento. E daí eu levei os sucessores nossos aqui fazer um curso no IESE, né, lá em Barcelona, que é da Universidade de Navarra. É um curso, é um foro de conciliação, trabalho e família. Por quê? Porque uma das discussões que nós tivemos para formar sucessores de empresa era que você não acabou o tempo daquele cara que só trabalha e não concilia a vida privada, né, com a vida profissional, trabalho e família. E esse, pelas pesquisas que nós fizemos, é o que mais tira o sono de um executivo, como conciliar trabalho e família. Esse é um grande desafio. Eu falava daquela capacitação que nós fizemos para os gerentes, para os gestores de ABB, né, de clube, que eram funcionários do Banco do Brasil. E o Banco do Brasil é muito rígido, né, para que os cursos tenham validade dentro da grade de capacitação dos seus funcionários, né? E eu passei por um teste. Eles convidaram diretores de bancos em Brasília, da região, vieram pelo menos uns 5 dirigentes de outros estados, enfim, presidentes de ABB e observadores, para ver o que eu ia falar durante 3 dias. E parte do curso era ir de tarde no cinema, no matinê. Então, imagine você, a gente tinha uma camiseta da logomarca e aqueles senhores e senhoras, né, muito mais senhores, fazendo fila às 4 da tarde para entrar num matinê, num shopping em Brasília. O mal-estar que eles tinham, porque o que nós estamos fazendo aqui? Falei, gente, faz parte. Vocês precisam ir no cinema, assistir um filme. Não, mas eu assisto vídeo, não é diferente. Não é à toa que o cinema tem um corredor entre a sala de espera e a sala de projeção. Esse corredor é escuro para você sair da sua realidade e entrar no mundo dos sonhos. Então, precisa passar por essa experiência. Eu sei dizer que isso a gente fez em tudo quanto é lugar que ia dar o treinamento, e não foram 5 nem 10 que chegaram para mim depois e falaram: você foi a primeira pessoa que me levou no cinema. Eu nunca tinha ido no cinema. Né? Olha. Então, 3 passaram mal. Nós tivemos que chamar a ambulância, porque se sentiram mal dentro do cinema. Então, se veja que brincar não é uma tarefa simples. Né? Agora, Bramante, eu queria que você desse para o nosso ouvinte aqui uma definição de lazer. Existe uma definição de lazer? Porque a gente fala assim do lazer, eu tenho a impressão de que quem está ouvindo a gente fala: o que será que ele... Né? O que é lazer, na verdade? Qual é a definição hoje de lazer? Olha, Marins, como eu acredito que vai ter muita gente da academia assistindo esse vídeo aqui, que a gente andou divulgando, essa live, né? Eu não correria esse risco. Porque a gente não conceitua, a gente não define lazer, né? A gente conceitua lazer dentro de alguns parâmetros. Então, por exemplo, duas dimensões importantíssimas do lazer é a liberdade e a motivação. Né? Então, a gente diz que quanto mais motivação intrínseca você tem por uma experiência de lazer e quanto maior a percepção de liberdade ao viver essa experiência, mais rica é a experiência de lazer. Então, eu mesmo, né, quando saiu a primeira revista
vamos dizer, um periódico, né, de lazer, chama-se Licere, que tem até hoje 22 anos, e no primeiro número, 3 pessoas foram convidadas para falar o que é, qual era o conceito de lazer. E eu expus lá. Né? Depois de 20 anos, eu revisitei esse conceito, fiz outro exatamente o inverso. Né? Era um conceito muito romântico, e aí eu trouxe para a realidade. E aí, em 2000 e há pouco tempo, eu fiz uma outra reformulação. E, semana retrasada, eu lancei para o meu grupo de pesquisa um conceito de lazer baseado na pandemia. Ou seja, ele é muito dinâmico, ele tem algumas diretrizes, né? Mas ele não é preso, né, a determinados fatores. Né? Então, a gente diz, sim, que o fundamental é a ludicidade, né? A relativa à livre escolha, que você faz num tempo que você conquista. Já se falaram de tempo livre, não existe tempo livre. Tempo disponível, não existe tempo disponível. Ou você conquista um tempo para você viver essa dimensão importante de sua vida, ou não tem, porque vai aparecer sempre as obrigações na frente das não obrigações. Ó, professor, eu vou contar um caso concreto aqui. Ele que me perdoe, porque ele já é falecido, mas eu era do conselho da Fundação Dom Aguirre, que é o conselho da Uniso. Naquele tempo não era ainda Uniso, era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. E o bispo, porque é uma fundação católica, o bispo e o arcebispo, no caso aqui, era o presidente do conselho. E saiu da reunião, professor, eu acho que isso é um caso que o senhor pode contar aí, você pode contar em qualquer lugar, porque ele é verdadeiro, só que ele não está mais vivo para contar. O Dom Lamberti, ele terminou a reunião, todo mundo falou assim, então, senhor bispo, o senhor fala com o prefeito, senhor bispo, o senhor fala na Câmara, então, senhor bispo, o senhor poderia fazer um favor para nós de fazer mais isso? Ele saiu da reunião, pôs a mão no ombro e falou assim, ó, tá vendo aqui? 30 coisas me deram para eu fazer. Quer saber de uma coisa? Eu vou pescar. Eu falei assim, mas ele falou, o trabalho corre atrás de você. Se você não correr atrás do lazer, você não terá esse lazer nunca. Eu nunca vou esquecer isso, professor. Mas é a mais pura verdade, Marins. É a mais pura verdade. A gente é consumido pelas obrigações, não é só o trabalho, né? As obrigações familiares, as obrigações religiosas, que nós, né, cada um se impõe a determinadas obrigações, mas nós vivemos num mundo que você fazer o que o arcebispo fez choca. Né? Além do arcebispo, se ele chegasse, foi pescar mesmo. Não, se você chegasse e falasse, não, eu tenho agora que fazer uma oração ali, todo mundo... Eu já fiz esse tipo de experiência, Marins. Eu já saí um dia, isso fez essa experiência, com um monte de livro da Unicamp, na sexta-feira, carregando um monte de livro, cheguei em casa, não vi uma página daquele livro, me diverti muito, né? E voltei com a cara meio segurando aqueles livros lá. E aí, Bramante, como é que foi esse final de semana? Pô, foi duro. Né? Tá vendo todo esse livro? E o pessoal olhava, abria até um sorriso de admiração. Né? E já fiz o inverso. Né? Você sabe que a universidade pública não é um ambiente que as pessoas sorriem facilmente e celebram a felicidade. Né? Muito pelo contrário. Né? Parece que faz parte do currículo. Não é ser mal-humorado, né? Mas parece que a ciência não dialoga com a alegria. Né? Então, eu chegava lá, né? E como é que foi esse Fernando? Pô, foi uma delícia, eu tinha estudado o final de semana todo. E falaram que o que tinha feito, ido no jogo, isso. Oh, mas você é folgado, né? Então, essa percepção de obrigação ou não obrigação, nós incutimos desde pequenininho nas crianças. Né? Tem sentimento de culpa de tirar férias. Exato, exatamente.
e querendo sempre programar alguma coisa para a criança. Pode ver, professor, que a gente, quando está em férias ou está num supermercado 3 horas, você dá uma justificativa. Né? Você dá uma justificativa, não sabe o que é? É que eu ontem tive um problema, então você justifica. Né? Eu me lembro, se você vai no matinê, como a gente ia, é aquilo que você levou o pessoal, você sai de Ray-Ban, para ninguém ver a sua cara, né? Saindo do cinema quarta-feira, 3 horas da tarde, o que é isso? Né? Agora, deixa eu contar uma coisa também, professor, o senhor está acompanhando a nossa fundação aqui como ninguém, né? Eu estou chamando você de senhor, mas eu já tiro o visto. Mas é o seguinte, está acompanhando. E a nossa fundação tem um programa que é Dormir Pouco, o Mal do Século XXI. Né? Por quê? Porque os estudos de neurociência provam que hoje o maior fator da inteligência é a memória, e a memória se consolida no sono. Então, no site da nossa fundação, né, fundaçãolanf.org.br, tem lá dezenas de estudos científicos sobre os perigos da privação do sono. E eu estava, professor, numa universidade no exterior, e sabe qual é a última moda? É falar assim, gente, vamos fazer tal coisa, eu não posso, eu tenho um compromisso. Você fala, mas que compromisso? Ele fala, eu vou dormir. Né? Dormir 8 horas por noite é a última moda. Né? Agora, imagine que você era chamado de dorminhoco, né? Você é vagabundo porque você dorme. Né? Então, o mundo está realmente mudando para a essência, né, Brahman? Essa é a diferença que a gente fala de ócio e ociosidade. Né? Você viver o ócio, escolher, dar-se ao luxo de escolher aquilo que você efetivamente deseja fazer, né? É uma sabedoria. Então, é muito interessante, porque o dia é inelástico, né? Então, as 24 horas do Papa Francisco é igual a sua, igual a minha. Então, e professor, e desculpe de interromper de novo, e o Domênico De Masi, o que você diz? olha, eu tive a satisfação de conhecê-lo bem. Né? Ele teve, a primeira vez que ele veio para o Brasil foi em 98. Ele fez a palestra de encerramento do 5º Congresso Mundial do Lazer, que nós ajudamos, fiz parte de um grupo, junto ao SESC, que pleiteou esse evento. Na ocasião, eu também era diretor do Conselho da Associação Mundial, chamava associação, né? Hoje é a Organização Mundial do Lazer, e o diretor regional, o professor Danilo Santos de Miranda, uma cabeça privilegiada, né? E pleiteou e trouxe o evento em 98. E, de novo, depois de 20 anos, o último Congresso Mundial, 2018, também foi feito aqui em São Paulo. E, em 98, a palestra de encerramento foi do Domênico De Masi. Ninguém praticamente conhecia esse sociólogo do trabalho, né? Mas a palestra dele causou um impacto enorme, porque ele falava uma coisa que nós que estudávamos o fenômeno, meu Deus do céu, com que ele foi muito esclarecedor, muito didático, né? E daí escreveu inúmeros livros, né? O mais famoso é o Ócio Criativo, que recebe crítica de algumas pessoas, né? Porque a palavra ócio também é objeto de debate conceitual, né? Vamos dizer, lazer ou ócio, é a mesma coisa? Recreação, lazer e ócio, qual é a diferença? Já participei de alguns debates e a gente tenta fugir disso. Mas hoje o ócio, o estudo do ócio, tem o ócio valorativo, o ócio criativo, tem um grande laboratório em Deusto, na Espanha, que estuda isso com outros lugares, inclusive no Brasil, no Nordeste. Né? O professor José Clerto, que é um grande pesquisador, enfim. Mas o Domênico De Masi, ele ama o Brasil, né? Ele vem aqui, ele é celebrado. Não faz muito tempo que esteve aqui de novo. Né? Ele acho que é mais amado aqui que na Itália. Mais celebrado aqui que na Itália. Então, professor, agora, me diz uma coisa. A gente pode
Você fala que o lazer tem a forte dimensão da liberdade. Então, eu posso classificar como... Alguém pode classificar... Existe isso? Deixa eu perguntar. Eu adoro tanto o meu trabalho, o que eu faço, que, para mim, o meu trabalho é um lazer. Existe isso? Olha, isso também tem um debate muito grande, né? O meu orientador de doutorado, Jeff Gadby, que ele falava, olha, não confunda lazer com satisfação profissional. Né? E ele falava, satisfação profissional, eu estou aqui, e eu estou te orientando aqui. Infelizmente, eu não posso sair daqui e falar, tchau, fui. Né? Então, é muito diferente. Que bom que nessa dimensão da obrigação, você sente grande satisfação em realizá-la. Né? Mas as pessoas que falam que sentem o mesmo prazer trabalhando e quanto está vivenciando uma experiência de lazer, é um tanto preocupante. Embora tenha um autor americano, um psicólogo, que você também fala sobre ele, sobre fluidez. Né? Fluidez, quer dizer, foram feitas pesquisas, as pessoas gravando o que sentiam, vamos dizer, um cirurgião fazendo um processo, operação, ele gravava o que ele estava sentindo. E aí pegaram a gravação de alpinistas e gravaram o que ele estava sentindo. E havia uma semelhança muito grande na descrição dos dois casos. Era uma sensação de não explicação. É aquela coisa que a pessoa gosta tanto que fica enroscando. Né? Chama flow, né? Aquela coisa do flow. Isso, a teoria do flow, que é a fluidez. Então, quando você não sabe explicar o que você está sentindo, é que nem a criança está brincando, você chega para ela e fala: Ei, Pedrinho, o que você está fazendo aí? Ele não olha para você. Ele não está lá, ele está aqui, nesse mundo. Ei, Pedrinho, estou falando com você. Ele não olha. Ou seja, ele está numa sensação. E o que você está fazendo aí? Hã? Então, toda vez que você faz essa é um indicativo de uma vivência rica de lazer, porque você foi para um mundo que é um mundo de um sonho. Né? E quando você percebe, faz 2 horas que você está ali, 3 horas que você está ali, sim, e não percebeu. Né? A percepção de tempo e espaço, quando você faz naquilo que você escolhe, isso pode ser feito no trabalho? Que bom que pode, mas há adjacentes que diferem do que hoje. Também tem um autor, o Robert Stebbins, que é do Canadá, ele chama lazer levado a sério. E criou uma taxonomia de que lazer levado a sério só pode ser o hobbyista, o voluntário e aquela pessoa que faz projetos, né, daquilo que deseja, naquilo que não é obrigatório. Então, é interessante, porque ele é um dos primeiros autores a falar que quando você está realizando um serviço voluntário, que é diferente, logicamente, do trabalho voluntário, né? Trabalho voluntário é uma inconsistência paradigmática. Né? Se é trabalho, tripalho, não pode ser voluntário. Então, mas o serviço voluntário, a essência dele, quando pergunta o que você está sentindo, é esse é uma coisa mágica. Né? Então, é muito interessante isso. O que não está muito acontecendo nesse ambiente de pandemia. Né? Então, e fale um pouco da pandemia aí, professor, e o lazer. Então, olha, atualmente, é muito interessante, viu, Marisa? Nós somos um grupo somos em 10 pesquisadores, que é o LAGEL, né? É o Laboratório de Gestão de Experiências do Lazer. E a gente não fala atividade do lazer. A atividade tem mais uma conotação quantitativa, por isso que a gente usa experiência, que ela não se reproduz no tempo e espaço. Né? Não, eu fui para tal lugar, tive em Portugal, um lugar que eu gosto tive em Portugal o ano passado, vou de novo lá.
E aí foi a mesma coisa? Não, nunca é a mesma coisa. A experiência de lazer, ela pode ser muito melhor, muito pior, ela não se repete no tempo e espaço. Né? Então, esse grupo estuda isso, como é que faz a gestão dessas experiências, seja nas ONGs, no setor privado, na iniciativa privada, no setor público. Aí aparece a pandemia. E o grupo é um grupo que tem 10 anos, mas voltado para a pesquisa mesmo, só nos últimos tempos. Nós resolvemos fazer uma pesquisa. E desenvolvemos um instrumento, né, para coleta de dados, um questionário, e pesquisamos com mais de 2.000 pessoas. Né? Infelizmente, eu não posso abrir todos os dados, que nós vamos escrever 3 artigos para periódicos científicos, que estão abrindo espaços temáticos para isso, tanto no Brasil como fora. Então, é um grupo que está estudando a dimensão do tempo, outra dimensão do espaço e outra dimensão das atividades, das experiências. Né? E foi durante todo o mês de maio. Perguntamos mais de 50 questões, né? E eu até pedi ordem lá para o grupo, algumas coisas, né, que nós constatamos, por exemplo. Né? Perguntamos, bom, você teve tempo de viver o lazer nesse tempo de pandemia? 80% disse que sim. Então, foi um dado quase 80%, né? Expressivo, porque vai na contramão. Eu estou dentro da minha casa, eu não posso sair, tenho limitações. Né? Agora, esse local, né, de condições de isolamento, tem espaços físicos suficientes para viver o lazer? Outra surpresa. Aproximadamente 70% afirmou que sim. Ou seja, as pessoas, e isso já é algo que eu escrevi em 1998, que o lar vai ser o ambiente de lazer das pessoas, com pandemia ou sem pandemia, cada vez mais. Seja o lar estendido, né? As pessoas começaram, quem pode, fazer as suas áreas de lazer no ambiente que mora, né? Piscina, tudo fechado, porque num ambiente que eu escolho, eu não quero ter problema de segurança. Esse é um outro grande problema. Então, quando eu estou entre 4 paredes, seja na minha casa ou no condomínio, essa é uma tendência. Agora, o que a gente está vendo, que com um ambiente de lazer, os ambientes domésticos, eles devem ser reformulados. Né? Isso é uma especulação que a gente está fazendo. Será que, ao invés de eu investir na piscina do condomínio, na área de piquenique do condomínio, eu não vou ter mais a minha área? Eu não vou ter uma raia na minha casa? Ou no meu apartamento? Eu não vou ter em volta do meu apartamento? Já imaginou um edifício de 12 andares, cada um tendo para caminhar no seu próprio prédio? Não é? Isso é loucura. Mas o lar já... Olha, professor, deixa eu contar uma coisa. Eu fiz agora, tem até no site, no Marinhos.br, uma live com 2 presidentes de empresa. Um deles da DeLonghi, né, que até ele mora em Nova York e Hong Kong, e outro daquela GFK, que é uma empresa de pesquisa mundial alemã, né, que está em mais de 70 países, e eles estão contando, e depois teve uma live com o pessoal da Electrolux, com o pessoal daquele fogão Atlas, está explodindo a venda de utensílios domésticos na pandemia. Né? As pessoas estão redescobrindo a família, o cozinhar para a família, o comer junto. Né? Então, aquelas coisas coisas que estavam... Eu achei interessante, coisas que nós já estávamos pensando em tirar de linha como batedeira. Agora explodiu, que não é mais uma batedeira, né? Um negócio que você acopla 1000 coisas nele, estava explicando.
Mas ele falou impressionante o que voltou. Você veja aqueles sites de comida para mulheres, sites de crochê, de tricô, de trabalhos manuais. Você entra lá, 200 mil seguidores, né? 300 mil seguidores. Quer dizer, então, a pessoa... E também eu fiz uma live com o pessoal de imobiliária, contando que daqui para frente, mesmo para baixa renda, condomínios horizontais. Minha Casa Minha Vida horizontal, não mais vertical, para as pessoas poderem sair com seus pets, poderem não trombar com outras pessoas, respirar livre. Essa tendência, Bramante, você acha que veio para ficar mesmo, não tem volta? Eu creio que sim. Veja só, a Netshoes, que é uma das maiores empresas de material esportivo, subiu a venda dela de colchonetes e bandas elásticas em 2000%. Quer dizer, as pessoas descobriram que sua casa pode ser uma academia. E com lives, vendo como faz exercício. Não é? E isso que você falou, que é uma das maneiras que a gente tem para classificar a experiência de lazer, isso é muito debatido na academia, mas é uma maneira didática, que a gente divide nos interesses culturais do lazer. Que vai desde o físico esportivo, artístico, intelectual, manual, como você bem disse, aí mais os turísticos, né? E os virtuais. Bom, na nossa pesquisa, isso que você falou de artesanato, cozinhar, jardinagem, pintura, desenho, deu superior a 70%. As pessoas estão redescobrindo. Não é? E o que andou? Outra coisa interessante, fenômeno interessante. Aquelas pessoas que tiveram uma vida mais rica no decorrer da sua existência, aquela criança que foi exposta a um instrumento musical, aprendeu uma técnica de pintura, foi estimulado pelos pais desde criança para ler, não é? Visitou o museu. Bom, essa pessoa está adorando ficar em casa, porque ele está descobrindo novos projetos. Ele conseguiu construir um currículo culto que agora está colocando em prática. Né? Então, isso. Agora, professor, o senhor foi, né, você foi um dos grandes, o cara que criou o dia da bricolagem, né, pública. Você lembra disso? Pública. As pessoas levavam as suas coisas da praça para serem consertadas. Quem conhecia ferro elétrico, chuveiro, ensinar a fazer churrasqueira, parede de coisa. Eu me lembro disso, quer dizer, aquele grande rap, parece esse quadro atrás seu aí, né? A praça inteira com gente ensinando. Então, conte para os nossos telespectadores aqui, né? Esse é o vice da televisão, né? Para os nossos ouvintes, né? O que é o bricolagem, de onde vem e como hoje isso está crescendo, né? As pessoas pintando suas casas e fazendo, enfim. Olha, Marisa, a gente fez isso em 78. E isso veio dessa já divisão, né? Quando nós fizemos aquele projeto, o Plano Setorial do Lazer, como é que a gente poderia ampliar a base de conhecimentos das pessoas. E a gente tem uma grande dificuldade de atender a população adulta de baixa renda. Então, 2 projetos que foram criados na ocasião, um é a Feira da Barganha, né? Que até hoje é um patrimônio sorocabano. Né? Sempre querem derrubá-la. Hoje virou um mercado persa, lá, tem de tudo. Né? Mas a ideia inicial era esse contágio social, né? Esse contato entre as pessoas, conversar o que eu tenho, o que você quer trocar, quando você devolve. Tem troca, né? Era troca em si, né? Não era o dinheiro. Mas o bricolagem, ele nasce dessa visão que alguns autores chamam de semilazer. É semilazer porque ele tem uma finalidade. E dentro de algumas características do conceito de lazer, a gente diz que
devemos fugir de uma visão funcionalista de lazer. Eu faço tal coisa por causa disso. Não é? Que nem, por exemplo, vamos dar lazer para essa criançada aí, porque daí elas vão sair da rua. Não, elas vão sair da rua se o pai tiver emprego, se elas forem numa boa escola, né? E aí o lazer ajuda. Mas, enfim, o que nós fizemos, esse semi-lazer, foi o que a pessoa faz dentro de casa. E aí a gente pegou, eu lembro na época, nós tivemos o patrocínio da Lorenzetti. Lorenzetti. A gente foi expor lá. De chuveiro, de chuveiro. A gente foi expor. Resistência de chuveiro. O gerente começou a chamar a gente para reunião. Falou, essa pessoa aqui está montando, está mostrando uma coisa que está assustando a gente. Aí eu falei, olha, é o seguinte, vocês vão fornecer gratuitamente resistência de chuveiro, de torneira elétrica, fio elétrico, e as pessoas vão na praça consertar. E nós vamos consertar? Não. Nós vamos capacitar jovens que estão em escola técnica para serem voluntários, para ensinar essas pessoas como pode fazer em casa. Aí, então, isso foi uma coisa... Loucura. Né? Porque a pessoa levava ferro, chuveiro, isso na parte elétrica. A gente criou uma parte hidráulica. Lembra? O pessoal do SESI ensinava, lembra disso? Senai. Mas o pessoal do SAI colocou uma canaleta com umas 10 torneiras, todo pingando, com defeito. Para a pessoa desligar... Trocar borrachinha. E trocar borrachinha dentro. Né? Para a época, isso daí... Né? Até hoje, talvez. Então, como é que se trabalha uma chave de grifo? Né? Os cuidados. Também daí a parte de alvenaria. A gente ensinava como fazer uma casinha de cachorro. Né? Churrasqueira, mas eu lembro bem da casinha de cachorro, porque a dificuldade estava em fazer a parte de cima. E a portinhola, como é que era. Ou seja, aí surgiu no mundo pet, já nos anos 80. Né? Aí entrou a parte mecânica. Né? Eu lembro que moto. Como é que eu cuido de moto? A correia. Trocar o óleo, lembra de trocar o óleo? O óleo, exato. Então, nós transformamos o fundo, a prefeitura, você lembra a garagem da prefeitura, né? Sou ousada, ele transformou a praça num fundo de casa. Né? E as pessoas saíram encantadas, né? Porque descobriram habilidades. Aí foi a parte de floricultura, planta, ou seja, foi um projeto, eu diria, um dos mais arrojados para a época. Eu acho que nem hoje tem isso, né, professor? Eu creio que não, viu? Assim, em termos públicos, como política, né? Como política, não. Eu acho que isso, Marins, na nossa época, teve um grande impacto, porque aquele festival de jogos gigantes, né? Aqueles jogos de mesa que a gente fez em proporções enormes e põe na praça, né? As maratonas esportivas, maratona do vôlei, parava a avenida, montava 10 quadras de vôlei, mas numa perspectiva cultural, artística. Tinha um quiosque ali com as medalhas dos campeões, tinha um outro quiosque ensinando regra, uma exposição de fotos. Né? Então, essa visão, a gente estava adiantado para a época. E olha, eu vou contar uma coisa que o prefeito da época, o Teodoro Mendes, que faleceu há pouco tempo, gostava de contar em todo lugar, porque a prefeitura, na época, não tinha dinheiro. Né? Não tinha dinheiro. Então, duas coisas que o professor Bramante fez que foram icônicas para a época. O prefeito anterior, ele inaugurou uma pré-escola, na véspera da eleição, com móveis emprestados de outra pré-escola. E quando nós assumimos, e o professor Bramante era o diretor da área de pré-escola, tinha uma escola inaugurada, com alunos matriculados, sem nenhum mobiliário. Então, o professor Bramante mandou cortar placas de Eucatex, né, o Duratex, não sei qual era a marca, né, e as crianças brincavam e ensinavam. Aquilo era carteira. A carteira a mesa eram plaquinhas de Duratex.
que no fim descobrimos uma coisa, os professores, que um lado é liso, o outro lado é meio corrugado. Então, aquilo para a educação, e você tinha uma sala de aula que você empilhava as plaquinhas do canto e ficava com uma sala grande, livre. E daí, quando as carteiras chegaram, né, nem os alunos, nem os diretores queriam as carteiras da sala, né, professor? Conta essa história aí. É fato, né? É fato. Nós assumimos, acho que no dia 1º de fevereiro, essa escola foi inaugurada em novembro anterior e soubemos com 2 semanas de antecedência que vinha 300 crianças para a escola, e não tinha mobiliário e não tinha playground, né? Foi aí que implantou aquele playground também, com troncos de madeira, né? E um conceito para a época novo também, porque os brinquedos eram estáticos. Quem deveria ser dinâmico eram as crianças. Então, não havia, vamos dizer, gangorra, que quem brinca é o brinquedo. Vai, sobe e desce. Né? Mas tinha, sim, trave multiuso, com cordas, com redes, que as crianças... Pneus, né? Pneus, enfim. Então, como na pandemia, né, Marins? A necessidade faz você ser criativo, né? E lá foi uma experiência extraordinária, tanto é que depois aquilo era uma emergência. Aí tudo quanto é diretora pedia um playground de tronco de madeira, que era mais... As crianças abraçavam o tronco, né? Aqueles carretéis que tinha a CRTS... De telefonia, de fios, de telefonia. telefone. Então as crianças faziam que nem paralelas em cima. E montavam que nem cavalo. Né? Isso. Dava dor de cabeça para os professores, mas a gente... olha, deixa eu contar outra coisa, que eu falei que 2 coisas que o prefeito dizia, né? Ele contou que, como não tinha dinheiro, eu nem lembrava disso, ele que me contou. E o professor Bramante, no programa Lazer dele, queria jogo de dama. E não tinha verba, o secretário das Finanças negou. Então, nós fizemos uma campanha e pegamos tudo que era cabo de vassoura, cabo de rodo, né? E cortou aquele cabo de rodo, né? E pintou umas de branco, outras de preto, e daí viraram jogos de dama que tinha para todo mundo com cabo de vassoura, né, professor? Olha aqui. Foi uma época muito rica, né? E eu acho que o importante, Marins, é que a gente nunca perdeu o referencial conceitual do que a gente queria fazer. A gente sabia o que a gente estava buscando, não é? Não era fazer, como eu chamo, né, um evento, né, que chama evento, né? E daí não, tudo estava articulado, né? Aquele projeto, a escola abre suas portas e seu coração. Eu nunca esqueço disso, um cartaz que o portão parecia um coração semi-aberto, assim, e a gente fazia atividades de lazer dentro da escola, né? Aproveitando o ambiente escolar, as instalações da escola em final de semana. Lógico que tudo isso precisa de infraestrutura, precisa de gente, mas nós fizemos. Eu acho que a grande satisfação que eu tenho, Marins, quando eu falo sobre gestão de lazer, eu digo o seguinte: olha, tudo que eu vou falar aqui, eu fiz. Eu não recomendei a ninguém. Eu vivi isso. Não, e se precisar de algum testemunho, você me chama, viu, professor? Testemunho ocular da história, você me chama. Muito bom, muito bom. Agora, professor, nós estamos já há mais de 1 hora. Eu queria só pedir a você que falasse um pouco do qual o futuro você vê. Agora, porque eu fiz um programa de televisão que é AC e DC. Não é antes de Cristo e depois de Cristo, mas é antes do Covid e depois do Covid. Como que você acha que vai ser o DC? Como que você acha que vai ser o mindset das pessoas após o Covid? Olha, Maria, você está perguntando para alguém que tem uma visão otimista do mundo, da sociedade, né? Então,
vai ser sempre melhor. Né? Vai ser melhor, porque algumas habilidades, alguns conhecimentos que adquirimos, algumas habilidades e atitudes, né? O famoso chá da competência, CHA, elas vão permanecer conosco. Então, o uso que nós estamos fazendo, para você ter uma ideia, os interesses culturais do lazer virtuais, praticamente foi 99% os resultados da pesquisa. Todos, independente da idade, né, do Estado, porque todos os estados nós tivemos representantes. Então, é algo que foi acelerado o uso. Né? Mas você vai poder visitar sua mãe, seu pai, pessoalmente. Sim, mas é algo a mais, né? Que eu vou também poder fazer um filminho, mandar. Né? O museu que eu visitei agora à distância, eu vou ter mais vontade de visitar pessoalmente. Né? Então, vai demorar um pouco. Eu diria que curto, médio e longo prazo, 1, 3, 5 anos, nós, por exemplo, o turismo. Né? O turismo, a tendência é conhecer mais o local e mais a região. Então, nós podemos valorizar um pouco mais a nossa história. Eu acho que o poder público tem um papel também nisso, de potencializar aquilo que pode acontecer. Né? Nós vamos valorizar cada vez mais o nosso país. Né? Há um movimento de conhecer o próprio país. Portugal está com um programa extraordinário. Eles falam o seguinte: por que você vai sair para a Europa, outros países da Europa, se todo mundo vem para cá? Faz 3 anos que Portugal é considerado o melhor país para se visitar. Então, visite o país que é melhor. Né? Então, eu acredito que os jogos eletrônicos vão crescer muito. Né? Não tenho essa neura que, não, as pessoas vão ficar cada vez mais em casa. Não vai ser bem assim, porque aqueles que vão oferecer atrativos externos vão continuar e vão repensar esses atrativos externos, fazendo o que o drive-in, que é da sua época, da minha época, eu fui em drive-in nos Estados Unidos, né, com 17 anos de idade. Hoje é outra coisa, né? Então, eu lembro que o drive-in se puxava, tinha um cano que você puxava o fone de ouvido para ouvir o que estava escrito, o que estava se passando lá. Hoje não, se sintoniza, é uma faixa no seu rádio. Né? Ou seja, então eu sou muito positivo. Eu acho que nós vamos, sim, valorizar a saúde. Né? As atividades físicas não foram tão prejudicadas como se diz. Eu tenho caminhado com segurança, muitas pessoas voltaram a fazer atividade física. Enfim, música, essas lives, elas vão continuar, vai baixar preço, vai ter maior acessibilidade. Né? Enfim, nós vamos viver um momento muito gostoso, né? Muito saboroso. Em lazer, a gente fala que se não for gostoso, não fica. Então vai ser muito saboroso, com sabor mesmo. E família, né? Eu acho que é uma valorização da família muito grande, né? Sim, eu creio que sim, mas pensando antes, né? Nessa dimensão eu não penso grandes revoluções, mesmo porque a família está cada vez menor e as pessoas estão vivendo cada vez mais longe e a gente vai sim exercitar esse contato online, mas as visitas, eu não sei quanto o distanciamento social, essa é uma questão brasileira, né, que é séria. Né, a nossa distância social ela é muito próxima, diferentemente de alguns povos. Eu acredito que nós vamos incorporar um pouco dessa máscara, né, em respeito ao próximo. Eu acho que nós vamos ser melhores seres humanos. Né? Eu acho que e vamos saber valorizar mais o nosso tempo e espaço, que são dimensões essenciais do lazer. Grande professor Bramante, olha, foi uma honra enorme, foi uma delícia esse bate-papo aqui. Né? Eu quero agradecer você por essa disponibilidade, pelo seu conhecimento, pela sua história, né?
pela sua competência, por tudo que você faz. É um menino, né? Um menino de cabelos brancos. Eu nunca vi, né, uma pessoa que não só estuda o lazer, como vive com qualidade de vida elevada em todos os sentidos, com uma família linda e tudo isso. Então, professor, em nome da Fundação, que você é que deveria falar, porque você que é o presidente do Conselho Superior, mas eu, como presidente honorário, né, de honra, eu quero agradecer muito, né, a sua existência, a sua dedicação, o seu carinho para conosco, com a nossa família, com a nossa fundação, e agradecer a vocês que estão aí participando, né? Conheçam a nossa fundação. No final desta live, a gente vai colocar algumas coisas, alguns contatos. No nosso YouTube tem vários programas, vários vídeos, documentários, né, culturais muito interessantes, que valem a pena, né, sobre os 60 anos da Faculdade de Medicina da PUC, aqui em Sorocaba, a primeira faculdade de medicina do interior, né, do restauro do Mosteiro de São Bento, né, onde começa a cidade, né? Sorocaba é uma das poucas cidades do mundo, das Américas principalmente, que nasce e se desenvolve em torno de um mosteiro beneditino, e nós temos um documentário, a Fundação, sobre o restauro daquela igreja de 1654, na verdade, e 1660. Então, conheçam a nossa fundação, que o professor Bramante galhardamente preside o Conselho Superior, né? São 20 amigos, né, que, na verdade, e o nosso foco, né, é ensinar a aprender. É ensinar a aprender os desafios da contemporaneidade, né? Os desafios contemporâneos. E um deles é como viver com qualidade em épocas de pandemia, né? Então, professor, muito obrigado. Deixo com você aí as suas últimas palavras. Marins, eu que agradeço demais, né? Você sabe muito bem a relação que nós temos, né? Que vai muito além dessa certa formalidade que nós guardamos aqui, não é? É a amizade de quase 60 anos, né? E estudamos juntos no antigo ginásio, e daí para frente fazemos parte do mesmo grupo de amigos. Eu me sinto uma pessoa privilegiada, né, de ter um amigo como você, um profissional próximo como você. Aprendi muito, demais, não é? Ao longo da minha vida com aquilo que você fala e faz. Não é? Isso que o antropólogo, né, é um estudioso criterioso, né, e produz. Né? 28 anos, por exemplo, escrevendo toda semana alguma coisa sobre gestão. Né? Então, é uma disciplina monástica, né? Mas a alegria, né? É o grande animador da nossa turma. Então, Marins, muito obrigado pela oportunidade e gostei muito de fazer essa live e espero que a gente faça outros encontros. O prazer foi todo nosso, professor. Um abraço covidal, um abraço de Covid aí, né, para você, para sua família e para todos vocês que estão nos acompanhando nessa live aqui. Um abraço, gente, sucesso e acompanhem sempre a nossa fundação. Um abraço.